Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tudo que leva o seu nome. Que Deus te abençoe e te renove mais esse dia, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a gente cuidar, vigiar, prestar atenção nas raposinhas, naquelas coisinhas pequenas que podem atrapalhar a nossa caminhada com Jesus, aquelas coisas que a gente acha assim, isso não tem nada a ver, mas que na verdade o acúmulo delas tem tudo a ver. E eu quero aproveitar também para contar um pouquinho desse testemunho de como o Senhor me trouxe essa palavra hoje, amém? E o texto está aqui em Cânticos dos Cânticos, ou livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11 ao 15, que diz assim: O inverno já foi, a chuva passou, e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer, e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Amém? Então essa palavra aqui, ela nos ensina que o amado está chamando ali a amada. E essa amada, ela vai viver uma jornada, vai falar dessa jornada dessa amada, que a gente pode entender também como a jornada da igreja, Cristo e a igreja. Mas vai falar dessa jornada dessa amada, dessa mulher que se apaixona pelo Senhor, se apaixona pelo amado dela. E ele chama ela: venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. Ou seja, quando a gente aceita o Senhor Jesus, é como se ele dissesse para nós: filha, filho, vem comigo, meu amor, vem comigo, meus filhos, vem comigo, minha amada, porque o inverno já passou e eis que tudo se fez novo, porque quando a gente está em Cristo, ele nos torna uma nova criatura. Nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus por meio de Cristo, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Quando a gente crê no nosso coração e confessa com a nossa boca. A gente precisa fazer isso. E aqui ele está falando, o inverno já passou. É como se a vida antes de conhecer a Cristo, a vida antes de ter a revelação do amor do Senhor pela nossa vida, fosse um total inverno, fosse uma vida sem sentido, fosse uma vida sem nenhum propósito, porque realmente é. Porque quando a gente conhece o Senhor, ali inaugura na nossa vida uma nova estação. E aqui eu não estou falando de religião. Pode ser que acontece de gente que já nasce em berço cristão, em famílias cristãs, famílias que já conhecem a Jesus, mas que a pessoa não teve aquele encontro íntimo e verdadeiro com o Senhor Jesus ainda. Claro que é muito mais fácil a pessoa estar ali tendo referências dentro de casa, mas cada um tem que ter o seu encontro íntimo com Jesus, o encontro individual com Cristo. Não é só fazer parte de uma igreja, não é só fazer parte de uma comunidade, mas é sim ter a revelação do Filho de Deus, a revelação do amor de Deus individualmente, porque o Senhor, ele não tem neto, O Senhor tem filhos. E nós somos filhos de Deus mediante Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Quando a gente tem esse encontro genuíno com Jesus, a gente vai aprender a caminhar com Ele. Porque a partir do momento que a gente aceita o Senhor, que a gente tem esse encontro verdadeiro com o Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós por meio da fé. Ele passa a habitar em nós e Ele vai ali trabalhando na nossa jornada, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, de forma que a gente fique santos. Porque a missão do Espírito Santo é essa com a gente, trabalhar em nós para que a gente se torne santos. Claro que com Cristo nós já somos salvos, mas a partir da nossa salvação a gente precisa trabalhar a nossa salvação. É de glória em glória que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus. E ali o Espírito Santo tem essa missão junto com a gente de nos santificar. Começa uma jornada de santificação. Então aqui está falando dessa jornada, essa jornada dessa amada,
dessa noiva, dessa amada aqui. E ali no verso 13, o Senhor fala para ela: venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Vamos fazer ali essa jornada, vamos caminhar juntos, vamos nos conhecer, vamos ter um relacionamento. Porque o nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de relacionamento. E Ele nos chama todos os dias. Assim como Ele ia lá no Jardim do Éden, na viração do dia, de cada dia, para ter encontro com o homem e com a mulher. Assim o Senhor nos convida a todo momento. Porque agora nós temos livre acesso ao Senhor por meio de Jesus. E Ele continua convidando e chamando ali no verso 14. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. O Senhor, Ele tem prazer em conversar com a gente, Ele tem prazer que a gente conte da nossa vida para Ele. Porque às vezes você fala assim, eu vou orar o quê se Deus já sabe o que eu estou vivendo? Eu vou falar o quê para Deus se Ele já sabe tudo da minha vida? Deus é onipresente, onipotente. Mas mesmo assim, converse com o Senhor, porque a oração é uma conversa. Não é você criar ali algo bonito para falar para Deus, para impressionar o Senhor com palavras bonitas. Não, mas conversar como um amigo, ter relacionamento com o amado da nossa alma, amém? E aqui no 15 ele diz assim, peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Por quê? A gente vai construindo com o Senhor, construindo ali a nossa jornada com o Senhor, e vão aparecer as raposas, vão aparecer as raposinhas. Lembra lá do muro de Neemias, que quando Neemias estava reconstruindo o muro, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e Sanbalat e Tobias ficaram zombando de Neemias, falando, pode subir uma raposa aí que vai derrubar esse muro, sabe? E o Senhor nos convida a tirar as raposinhas, porque são coisas pequenininhas, pequenas, que vão aos poucos minando a nossa fé. E a gente precisa constantemente observar na nossa vida quais são essas raposinhas. Porque uma raposinha na minha vida pode ser diferente na sua vida. Mas são coisas que a gente precisa constantemente orar e vigiar. Estar vigilantes daquilo que está afastando a nossa vida com Deus, aquilo que está esfriando, está fazendo o nosso amor pelo Senhor esfriar. Porque é nossa responsabilidade, faz parte da nossa responsabilidade de filhos e filhas manter a chama acesa, buscar o Senhor. Eu quero contar para vocês o que era uma raposinha na minha vida que eu não me dava conta. E hoje eu já vigio com isso. Que era a música, a questão da música. A música influencia muito a nossa vida, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente deixa entrar pelos nossos ouvidos, acessar a nossa alma, o nosso coração. Porque às vezes você está ouvindo uma música ali e ela vai fazer você ter sensações, você ter desejos, você pensar de uma forma que não condiz com a vontade de Deus. Então a gente precisa vigiar. E eu pedi uma estratégia para Deus em relação a isso, por causa das música secular mesmo, música do mundo. E aí sempre vinha na minha mente uma música do mundo e eu ficava cantarolando aquilo, aí daqui a pouco eu já estava vivendo aquilo já me atrapalhava de alguma maneira, já me tirava do foco e me atrapalhava, era uma raposinha, era uma coisinha pequena, começava uma partezinha de uma música na minha mente. Aí começava aquilo e eu dava corda para aquilo e ficava. E me tirava, me distraía totalmente. E hoje não. Hoje eu já peço assim, Senhor, me dá uma música aqui, um louvor, para eu manter na minha mente, para quando a raposinha vier, eu já expulsar a raposinha na minha mente. Então, sempre que vem, meus vizinhos aqui do lado tem um bar, então sempre tá tocando alguma música. Aí daqui a pouco eu tô cantarolando as músicas do bar. Aí eu falei, Deus, eu não quero isso na minha cabeça, não quero essa música na minha mente. Senhor, me dá um louvor aqui estratégico para eu lembrar da letra na hora. E o Senhor foi me dando. E aí toda hora que vem alguma música, alguma coisa na minha mente, eu já falo, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. E toda vez eu fico repetindo isso. E isso me traz de volta. Parece uma coisa pequena, uma coisa boba. Aí você fala assim, nossa, mas por causa de música, uma música, não sei o quê, você está julgando a música. Não, mas é porque isso era uma raposinha para mim. E como eu já identifiquei, eu não deixo mais, eu tiro essa raposinha. A mesma coisa que eu falei que ia dar o testemunho de como eu lembrei dessa palavra hoje, que na madrugada eu estava
tão cansada colocando minhas filhas para dormir, elas estavam acordando de madrugada, aquela coisa, que eu estava passando vários dias seguidos sem dormir na minha cama. Botava uma criança para dormir, colocava outra criança para dormir. Quando eu via, eu já dormia por lá mesmo e meu marido sozinho na cama. E eu falei assim, Deus, olha, parece que tem uns 3, 4 dias que eu não durmo na minha cama. Eu durmo lá com as meninas lá. Eu caio lá de cansado, durmo lá. E isso é uma raposinha para dentro do casamento, que a gente tem que vigiar. Ah, porque nunca vai poder dormir longe do marido? Não, não é isso. Mas são coisinhas pequenas que a gente tem que tirar, são as ervas daninhas que a gente tem que colocar limites, que a gente tem que prestar atenção. Porque tudo que Deus coloca na nossa mão, a gente tem que cuidar para florescer, para frutificar. Então a gente precisa cuidar, seja o casamento, seja o relacionamento com os filhos, seja qualquer coisa que o Senhor coloca nas nossas mãos, a gente tem que vigiar com as raposinhas. E vai vir coisas, gente, são sutilezas, que vai vindo até coisas assim que não são pecado, mas que vão atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Às vezes não é assim que, nunca vou poder assistir um filme, nunca vou poder assistir uma série. Não, mas saiba escolher aquilo que você assiste. Toma cuidado com o que você vê, porque pode ter raposinhas ali que vai trazer impureza para sua mente, para o seu coração. Vai ter cenas ali, mas é um filme bom, um filme que é de ação e tal, não tem nada demais, mas sempre tem uma imagem, sempre tem uma cena ou outra que não vai agradar ao Espírito Santo. E você vai pergunta para o Espírito Santo, Senhor, se eu assistir esse filme aqui, vai desagradar ao Senhor? Isso aqui vai ser algo para me tirar da presença de Deus? Claro que por ser uma coisa tão pequena aos nossos olhos, a gente pode pensar assim, não, isso aqui não vai me tirar da presença de Deus, misericórdia. Mas é isso que eu estou tentando te explicar, que o Espírito Santo te faça entender, que são as raposinhas, aquelas sutilezas que vão entrando na nossa vida, e que se a gente não vigiar, a gente vai cair, a gente vai se perder no meio do caminho. E é isso que o Senhor tem me ensinado, a prestar atenção, a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser que as pessoas, o mundo vai falar para você, não, isso aí não tem nada a ver, pode ver isso daí. Mas quando a gente pergunta para Deus é diferente, porque o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso professor, porque ele nos ensina todas as coisas. Então, quando você está assistindo alguma coisa, o Espírito Santo está assistindo junto com você, porque ele habita em você. E você recebe o Espírito Santo mediante a sua fé. Às vezes você teve fé e você nem sabe o momento que você teve fé para crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas o Espírito Santo sabe. Então, pela fé você já recebeu e só depois você confessou com a boca. Mas pela fé você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, você tem o Espírito Santo de Deus em você. Se você crê em Jesus Cristo, se você professa a sua fé nele como o único Senhor e suficiente Salvador. Então, a gente precisa sim tomar cuidado com as raposinhas que ficam ali tentando estragar o nosso jardim, o jardim que a gente tem cultivado com o Senhor. E aqui fala assim, apanhe as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Se a raposinha entrar na nossa, lembra aqui que ele fala nossa, então é um relacionamento nosso com o Senhor. E se a raposinha entrar e comer a plantação de uvas que está em flor, aquele botãozinho de flor, não vai vir o fruto. Não vai vir o fruto, porque o fruto vem depois da flor. Precisa sair aquela florzinha e da florzinha vai vir o fruto. Então, se a raposinha vai lá e você já deixa ela entrar, ela vai comer aquilo que ainda está florescendo, que está ali novinho, um bebê. Pode ser que a sua fé ainda esteja como um bebê, uma fé de um bebê na fé, de alguém que é novo convertido, de alguém que está com a fé ainda crescendo, florescendo. Então, cada vez que você deixa uma raposinha entrar, é algo que vai eliminar a sua fé de alguma forma. Então, seja chato mesmo com essas coisas, seja chata mesmo com as raposinhas. As pessoas vão te julgar, vão te apontar, nossa, pra que isso? Nossa, agora parece que tá religiosa. Mas não é questão de ser religioso, religiosa. É questão de ser disciplinado com as coisas do Senhor, ser zeloso e zelosa com a palavra de Deus no seu coração. Porque Deus quer que a gente dê frutos e frutos que permaneçam, os frutos do Espírito Santo de Deus.
Então, para a gente dar o fruto do Espírito Santo de Deus, a gente tem que vigiar. Vigiar nas nossas palavras, vigiar naquilo que afeta o nosso emocional, guardar o nosso coração, guardar a nossa alma, porque são as raposinhas que vão entrando e minando ali a nossa fé, tentando nos abater, nos desanimar. E são coisas que muitas vezes a gente nem vai perceber. Mas, se a gente estiver ligados com o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos alertar. A gente vai orar: Senhor, me mostra aquilo que eu não estou vendo, aquilo que o Senhor está vendo e eu não estou. Porque às vezes a gente é ingênuo, sabe, com as coisas assim, que a gente fala assim: ah, não, Deus, isso aqui não tem nada a ver. E é como algumas pessoas falam assim, que Satanás, ele não chega na nossa vida com aquele tridente, chifre, rabo, não. Ele vem com um sapatinho de algodão, vem com as coisas assim que você nem imagina que é Satanás, vem com aquela oportunidade assim que, meu Deus, você pensa: não, só pode ser um anjo de luz, só pode ser um anjo de Deus. E na verdade não, é engano. Então a gente precisa prestar atenção nessas pequenas coisinhas, nas pequenas concessões. Não faça concessões, não abra mão da sua fé, ainda mais por coisinhas pequenas. Às vezes está muito tempo no celular, vai ser uma raposinha para você. Vai ser uma raposinha que vai tirar ali o seu tempo, o tempo que você poderia ter com o Senhor, você está tendo rolando o feed do celular. É pecado rolar o feed do celular? Eu acho que depende. Porque se isso está tomando o seu tempo com o Senhor, está se tornando um ídolo. E o nosso ídolo, o nosso Senhor, é Jesus. Então, se eu estou me prostrando mais para o meu celular, então quem que está sendo o meu Deus? Quem que está controlando a minha vida e governando a minha vida? O celular ou o Senhor? Cuidem com as raposinhas, não deixe as raposinhas tomar ali as flores do jardim que você tem cultivado com o Senhor, para que você dê frutos que permaneçam, frutos que agradem o coração do Pai. Ele quer que você amadureça na presença dele, que você cresça a sua fé. A nossa fé, ela pode ser do tamanho de uma mostarda, mas o Senhor quer que a gente cresça de glória em glória, de valor em valor. Como aquele louvor lá, né? Crescer de valor em valor, aquele louvor da harpa. Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, que a gente negue a nós mesmos e que a gente ore e vigie para não deixar as raposinhas, as circunstâncias roubarem o nosso tempo com Deus, roubarem a nossa fé, roubarem ali o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? E cuide daquilo que Deus já colocou nas suas mãos, cuide do seu relacionamento com o Senhor, cuide da sua fé, cuide da sua casa, da sua família, daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos para você cuidar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém.